Espírito Santo. E o Espírito Santo, querido, te dará sabedoria, estratégia. O Espírito Santo fará você buscar mais ao reino de Deus. E a Bíblia diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas Deus vai acrescentando. Aleluia. Quando estávamos louvando o último louvor, o Espírito Santo me levou a lembrar de Davi. Davi, quando pecou, e ele no Salmo 51 ele começa a se arrepender dos seus pecados. Já estamos na palavra, amém, irmãos? Aleluia, que hoje Deus está fazendo de uma maneira diferente. Davi, ele começa a confessar o pecado de adultério e de assassinato que ele cometeu. E Davi, na oração de Davi, você percebe o que é um homem com coração, segundo o coração de Deus, se arrepender. E Davi, na oração dele, ele diz assim: Senhor, coloque em mim um coração puro, um coração contrito, um coração quebrantado. E ele começa a confessar que ele pecou. E ele diz assim: não me lances fora da tua presença. E ele diz uma frase que é chave, meu irmão. Ele diz assim: não retires de mim o teu Espírito Santo. E o que nós precisamos aprender com o rei Davi? Davi, ele poderia ter orado assim: Senhor, eu pequei, eu errei, mas por favor, não me castigue, não tire a minha coroa de rei, não tire o meu reinado, não tire o meu palácio, não tire as minhas riquezas, não tire as minhas terras, não tire as minhas mulheres, não tire meus filhos, não tire os meus soldados. Davi poderia ter orado pedindo tudo isso. Mas por quê? Que Davi, a única coisa que ele pede para Deus não retirar é o Espírito Santo. Eu vou te dar a revelação porque Davi orou assim. Porque Davi sabia que ele podia viver sem palácio, sem coroa, sem reinado, sem mulheres, sem glória, sem conquista, sem terra, sem dinheiro, sem ouro, sem prata, mas ele não podia viver, era sem o Espírito Santo de Deus. Por isso que ele orou dessa maneira. Então, nestas séries de quinta-feiras, eu não tenho como te levar lá, mas eu quero te mostrar o caminho. Você precisa, meu irmão, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Você precisa buscar o Espírito Santo. Vamos ler aqui o primeiro texto da noite, no livro de Atos 2, acho que a Fabi vai colocar lá para nós. Se você quiser acompanhar também no seu celular, no seu tablet, fica à vontade. Nós colocamos aqui no telão. Olha que diz a palavra do Senhor. Fabi, pede, se acende essa daqui também, por favor, só para ficar melhor a filmagem. Atos 2:4 diz assim, queridos: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Queridos, esse vai ser o primeiro versículo da noite. E hoje eu vou começar diferente. Toda semana eu deixo para dar o meu testemunho no final e nunca dá tempo. Então hoje eu vou começar dando testemunho antes da palavra. Amém? Sobre você ser cheio do Espírito Santo. Eu me lembro que na minha conversão, queridos, eu comecei a buscar muito ao Senhor. Da mesma fome e intensidade que eu buscava as coisas do mundo, os prazeres do mundo, as riquezas da terra, quando eu conheci o Senhor Jesus, naquela mesma intensidade eu comecei a buscar as coisas do céu, as coisas do Espírito. Então eu comecei a fazer jejum, a ir ao monte, a ir em vigílias, e a única coisa que eu pedia não era casa, não era apartamento, não era para ser promovido, não era para ter mais uma empresa, não era nada disso. A única coisa que eu pedia era: Senhor, eu preciso ser batizado pelo Teu Espírito Santo, eu preciso ser cheio do Teu Espírito Santo, eu preciso transbordar no Espírito Santo. E a minha oração durante 6 meses foi somente essa, porque eu entendi o que Davi entendeu, porque o que eu mais precisava
era do Espírito Santo na minha vida. O Espírito Santo, meu irmão, é mais importante do que qualquer coisa na sua vida. É mais importante do que carro, casa, esposa, marido, filhos, de qualquer coisa. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus dentro de mim, dentro de você. Aleluia. Eu me lembro, queridos, que eu comecei a subir aos montes, fazer campanhas. E eu fazia campanhas 7 sexta-feiras para ir no monte. E chegava lá no monte e eu só pedia isso, irmão. E podia estar chovendo, caindo tempestade, a gente voltava cheio de lama, a gente ia no Parque do Carmo nessa época. Eu me lembro que uma dessas sextas-feiras estava chovendo e tinha uma trilha de terra, meu irmão. E a gente escorregava, e aí você não precisava nem andar, você vinha batendo o bumbum lá de cima do monte, só parava lá na avenida embaixo. Já vinha já na trilha da água. Aleluia. Tempo maravilhoso. E eu me lembro que uma irmã muito querida, uma irmã de oração, ela falou: Wagner, eu vou te ensinar a você receber o batismo no Espírito Santo. Eu falei: puxa, irmão, é o que eu mais quero. Ela falou assim: olha, quando você chegar lá no monte, você começa a falar glória, 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 glória. Eu falei: é? Fácil assim, irmã? Nossa, irmã, que você não falou isso antes? Estou há 6 meses? Você só me fala isso agora? É só isso? Ela falou: é assim que eu fui batizada. Você vai falando glória, 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 e de repente você vai enrolar a língua, o Espírito Santo vai vir, você vai falar em línguas. Eu falei: pronto, tá fácil, é hoje. Aí eu jejuava, irmão, e eu ia para o monte, a gente ia numa carroceria de um caminhão, o irmão tinha um caminhão, a gente ia na carroceria, e eu ia lá, falei: hoje eu vou ser batizado no Espírito Santo, de hoje não passa. E eu chegava lá no monte, irmão, e eu ficava 3 horas, glória, 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 e a gente estava em jejum, e até dava ânsia de vômito, porque era tanta glória, e eu falei tanta glória, e nada de acontecer o batismo com o Espírito Santo, e eu voltava triste, frustrado. Falei: poxa, a irmã falou que era assim, Senhor, por que não acontece comigo? Por que não aconteceu com ela, não acontece comigo? Primeira coisa, queridos, as nossas experiências pessoais, nós não podemos transformar em doutrinas. Cada um tem uma experiência quando vem o poder de Deus sobre a tua vida. Uns choram, outros riem, uns caem, uns ficam parados. Não importa, as reações são diferentes. Amém? E eu me lembro que, então, eu entendi que para essa irmã foi dessa maneira. E ela achou que era só assim, mas não é. Para cada um é de uma maneira diferente, mas para ela foi assim, amém? Então ali o Senhor estava me ensinando que Ele se manifesta a cada pessoa de uma maneira diferente. Funcionou isso para ela, para mim não funcionou. Deus queria fazer de outra maneira comigo. Mas eu voltava frustrado, porque toda sexta-feira que eu ia, irmão, e já era 6 meses, você imagina 6 meses toda sexta subindo ao monte, e cada vez que eu subia eu tinha certeza, porque eu cria nessa palavra que nós lemos agora, todos foram cheios do Espírito Santo, e eu sabia que Deus tinha isso para mim, então eu subia naquele monte com uma convicção, com uma certeza, com uma ansiedade, eu falei: hoje eu vou descer falando em língua, vai ser tremendo. Só que não acontecia, eu não descia falando português. E um dia, subindo ao monte, me sai um irmão de uma moita, irmão. E eu tomei um susto, porque o monte é muito... Quem já foi para o monte aqui? O monte é tudo escuro, e você não sabe quem está lá, e saiu um irmão assim, pulou na minha frente, e eu pulei para trás de susto. Ele falou assim: moço, Deus manda te dizer o seguinte, Ele sabe o quanto você está buscando o poder do Espírito Santo, mas a tua ansiedade está te atrapalhando. Olha o que ele me falou. E ele estava certo. Sabe quando você quer muito uma coisa e você fica ansioso? Só que a ansiedade impede o trabalhar de Deus na nossa vida, porque a Bíblia diz o quê? Entrega, confia e descansa. A ansiedade é você não descansar. Se você está aqui nesta noite ansioso, o Senhor manda te falar: entrega, confia e descansa. Confia em mim, eu vou fazer. Tira a ansiedade do coração, meu irmão. Eu lembro que numa dessas vezes, eu já estava indo 6 meses no monte. Uma dessas vezes foi um irmãozinho lá da igreja, que era do louvor, ele nunca tinha ido com a gente. Foi a primeira vez que ele foi no monte. E aí sabe o que aconteceu? Deus batizou ele e não batizou ele. Aí eu fui conversar com Deus, falei: Deus, não é por nada não, eu amo a vida do irmão, mas eu estou aqui há 6 meses, Senhor. E eu falei: se eu estou em pecado, o Senhor me revela onde eu estou errando. Não é possível, 6 meses te pedindo e o Senhor não me deu. E esse irmão abençoado, a primeira vez que vem, o Senhor já batiza ele. Olha como que é a nossa cabeça, né? Estava me comparando com o irmão. Então eu entendi que a ansiedade estava me atrapalhando. Aí eu fui para uma vigília. E naquela vigília, irmão,
eu descansei, eu tirei a ansiedade do meu coração. E quando o pastor falou assim: você que quer receber o poder do Espírito Santo, vem aqui na frente. Aquela noite, irmão, eu descansei no Senhor. Só adorei, nem pedi. Só quando ele falou: vem aqui na frente, que eu fui. Aí eu fui. E aí foi engraçado, que o pastor colocava a mão na minha cabeça, colocava a mão na minha garganta, falava: fala em línguas, e eu não conseguia falar. Ele me apertava e colocava a mão na minha cabeça. E sabe como é que essas vigílias pentecostal? Um rodava aqui, um falava em língua aqui, e eu ali. De repente o pastor saiu, eu fiquei parado, e de repente eu percebi que os apóstolos que viveram aqui nesse dia, em Atos 2, nesse dia eu vivi também, porque o Espírito Santo veio sobre mim, e eu comecei a falar línguas estranhas como os apóstolos falavam. Só que em mim foi assim, irmão, foi uma intensidade tão grande, que quando veio, eu comecei a rodar, eu estava de olho fechado, e eu lembro que eu comecei a falar uma palavra, nunca mais me esqueci, isso já faz 15 anos, mas quando você tem uma experiência com Deus, você não esquece. Sabe a palavra que eu falei quando eu recebi esse poder? Eu falava assim: tarais, 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 e comecei a rodar, meu irmão. Quando eu abri o olho, tinha uns 8 diáconos, tudo o tamanho do Vagnão, assim, me segurando, que eu já tinha mandado cadeira para um lado, já tinha derrubado outro irmão. Foi um terremoto, irmão. Mas isso foi para mim. Para outro irmão que estava do meu lado, se eu olhava para ele, parecia que ele estava assim, ó, igual o poste. Você não está recebendo nada. Ele foi batizado também. Por quê? Porque veio uma explosão dentro dele. Só que ele não se manifestou como eu me manifestei. Vocês entendem, gente? E não adianta eu querer copiar ele e ele querer me copiar. Você tem que ser você. Deus conhece a tua personalidade, Deus conhece o teu jeito, e Ele vai se manifestar do jeito que você é. Por isso que uns choram, outros riem, outros caem no chão, outros rodam, outros ficam parados, um fala em língua, outro recebe outro dom, o dom da cura, o dom da profecia. A manifestação do Espírito Santo, Deus dá a cada um como Ele quer, porque é Jesus que batiza, é Jesus que dá esse poder. Então Deus dá a cada um o que Ele quer e como Ele quer, amém? Aleluia. Só que os dias foram passando, e eu só falava tarais, 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 tarais. Só que eu olhava para os irmãos do culto, estava assim, o robocata, rabastebrecana, macharabacai, alabasubrecai, e eu tarais, tarais, tarais. Aí eu olhava para a esquerda, estava o outro lá, ticanama, tuichicanama, rechecanterecanama, e eu estava tarais, tarais, tarais. E aí o diabo começou a mentir para mim e falar assim: você foi batizado nada. Você só fala esse tarais, tarais, tarais. Olha aí o irmão do lado da direita, olha o irmão do lado da esquerda, irmão. E o diabo queria roubar isso de mim. Eu falei: será que eu não fui mesmo, Senhor? Só fala esse tarais mesmo. Olha o diabo querendo roubar. Porque às vezes Deus já te deu esse poder. Você ainda não está usando, mas às vezes você já tem. E o diabo fala para você que você não tem, mas já está aí. Eu já tinha. Mas o diabo estava querendo roubar. Aí eu me lembro que uma das vontades que eu tinha era um dia entrar no meu quarto, fechar a porta, pegar uma cadeira e falar para Jesus: Jesus, senta aqui nessa cadeira para eu te adorar. Isso era uma coisa que eu tinha no meu coração, coisa de doido, né, irmão? A gente, quando se converte, fica louco por Jesus. E um dia eu estou ouvindo no rádio, no carro, e um pastor começa a contar a experiência dele. E falou assim: eu entrei no meu quarto, eu convidei Jesus para entrar, e Jesus entrou, e você, meu irmão, se crer, faça a mesma coisa. Irmão, era tudo o que eu queria. Quando eu ouvi aquele pastor falar, eu vou fazer isso. Só que eu não contei para ninguém, senão ia me chamar de doido mesmo. E numa virada de ano, do dia 31 para o dia 1º, eu sempre passei com a minha família, passava vó, tios, tias, primos, eram umas 30 pessoas, irmão. Família de italiano se reunia, todo ano era assim. Eu estava solteiro, não conhecia a pastora Fabrícia ainda. E eu falei: Deus, eu vou ficar com a minha família até meia-noite. Deu meia-noite, eu vou vir para o meu quarto, vou pegar uma cadeira, vou pedir para o Senhor Jesus convidá-lo a entrar no meu quarto, e eu quero adorar. E aí eu estou numa vigília, o dirigente da vigília fala assim: olha só as palavras que ele usou, irmão.
Ele não falou assim, ó, assim diz o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Elias, assim diz o Senhor para você, não. Ele me chamou e falou assim, irmão, Jesus falou que quer bater um papo com você, particular. Convida ele para o teu quarto para bater um papo. Irmão, ele falou assim, bater um papo. Olha só, as coisas são simples, a gente que complica, né? Aí era tudo que eu queria, irmão. Meia-noite, larguei todo mundo lá, meu pai, minha mãe, mas você já vai embora? A gente ficava até as 3, 4, 5 da manhã. Falei, vou, eu quero ter um particular com Deus. Cheguei em casa, irmão, tomei um banho, pus o meu melhor terno, passei gel no cabelo, e olha que naquela época eu tinha bastante cabelo. Até jogava o cabelo de lado, assim, lembra, amor? A pastora ficou apaixonada quando ela me jogando o cabelo de lado. Hoje eu jogo para a direita, para a esquerda, para tampar aqui a região que está faltando. E amados, peguei uma cadeira, coloquei uma coxa branca, a melhor que eu tinha, me ajoelhei aos pés da cadeira e falei, Senhor Jesus, sente aqui, porque eu quero te adorar. Irmão, mas eu falei aquilo crendo. E eu comecei adorando. E o que eu comecei a falar naquela madrugada? Comecei a falar, quem acertar vai ganhar um café no final do culto. Comecei, tarais, 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 tarais. Mas de repente, irmão, o ambiente mudou. O ar mudou. A minha voz mudou. E aquele tarais, tarais, tarais destravou. E eu comecei a falar em línguas que eu nunca estudei, nunca falei. Eram línguas da terra e língua dos céus. Pela pronúncia eu sabia que país que era, mas eu não entendi o que eu estava falando. Eu falei naquela noite em alemão, em russo, em coreano, em inglês, em japonês e chinês. E as outras línguas celestiais que não existem na terra. E aquela onda do Espírito Santo veio naquele meu quarto, irmão. Eu não vi Jesus. Lógico, ninguém vê Jesus, porque se víssemos Jesus, éramos tostadinhos na hora de tanta santidade que ele tem e nós não. Mas eu sabia que ele estava ali no meu quarto. E aí eu fiquei 3 horas, meu irmão. 3 horas orando assim. Aí aconteceu uma coisa que não me contaram. O meu maxilar começou a doer, esse ossinho e esse ossinho, de tanto mexer a boca. E a voz já não era minha. Eu sabia que, irmão, a minha voz mudou, foi um êxtase total. E aí, quando começou a doer o maxilar, eu falei, Senhor Jesus, estou pensando, né? Eu estou falando, não estou entendendo, mas quando você fala no Espírito, você está com entendimento, você não perde o juízo. Eu falei, Jesus, está muito gostoso, muito bom, mas já faz 3 horas que eu estou falando em línguas, e agora eu preciso parar que está doendo aqui. Aí eu fui fechar a boca para parar. Quem disse que eu consegui, irmão? E eu não conseguia parar. Foi assim, uma onda de Deus que entrou no meu quarto. Como eu falei semana passada, eu nunca estive na presença de um presidente, de um governador, de um rei ou de uma autoridade. Mas naquela noite eu sabia que eu estava diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu sabia que ele estava ali. E eu já estava quase pedindo pelo amor de Deus para ele deixar eu parar, irmão. Começou a doer demais. Mas foi uma experiência que faz 15 anos, eu lembro como se fosse hoje. E ninguém, mais de 15, 20 anos, ninguém vai roubar as experiências que você tem com Deus. Porque quando a gente conta isso para teólogos, isso é heresia, isso não está na Bíblia. Eu lembro que eu contei para o meu pastor na época, ele não acreditou muito, tipo jogou um balde de água fria em mim. Mas irmão, quando você tem uma experiência com Deus, ninguém rouba de você isso. Nessas quinta-feiras, o que eu mais quero, o que mais Deus quer é que você tenha experiências novas com o Senhor, sobrenaturais. Sabe, queridos, o problema é que nós não fazemos aquilo que os apóstolos faziam. Fabi, por favor, põe o texto de Coríntios aí. Nós precisamos aprender.
Atos 2 diz que eles foram cheios do Espírito Santo, e depois que eles foram cheios, o que eles começaram a fazer? Falar em outras línguas. Lemos aqui, ok? Olha esse texto agora. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Quem falou essa frase? O apóstolo Paulo. Olha o que Paulo está falando. Ei, gente, Paulo está na igreja de Coríntios e diz assim: olha, eu dou graças a Deus, porque eu falo mais em língua do que vocês todos. Irmão, o apóstolo Paulo, ele orava em línguas, horas e horas. Tanto é que ele diz: eu falo mais em línguas do que todo mundo aqui. O problema é que nós não fazemos aquilo que os apóstolos faziam. E talvez os outros vão pensar que estamos loucos, como pensaram que eu estava louco. Meu pai, que está me assistindo aqui pela internet, beijo pai, beijo mãe. Meu pai levantava e ficava com o ouvido na porta, e ele falava assim para minha mãe: mãe, meu Deus, o Wagner doidou, ele está falando umas coisas lá, e meu pai queria bater na porta. A minha mãe falou: não, deixa ele, não mexe com ele não. Mas ele ficava ouvindo na porta. Sabe, queridos, o poder de Deus é tão extraordinário. Quando falamos no Espírito, nós estamos falando direto com Deus. Quando você ora em outras línguas, você nunca mais estará sozinho na sua vida. Você pode estar num sítio, pode estar na praia, pode estar no Japão, na China, num deserto. Quando você ora no Espírito, você nunca mais estará sozinho. A única coisa que tira o poder de Deus, sabe o que é, queridos? É o pecado. O pecado que tira o poder de Deus de nós. O Espírito Santo é o próprio Deus, é o próprio Filho Jesus Cristo. E Ele estava comigo naquele quarto, como Ele está aqui hoje na igreja. Aleluia! Nós não podemos vê-lo, mas nós sabemos: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. E Jesus está aqui. Você precisa crer pela sua fé, e é Jesus que te dá esse poder, é Jesus que batiza com o Espírito Santo. Aleluia! As nossas orações diárias, meu irmão, você tem que orar, e hoje eu vou te ensinar a você colocar uma frase na sua oração. Repita comigo assim: querido Espírito Santo, eu preciso de Ti. Nós precisamos dele, queridos. Acrescente essa frase na tua oração diária. Aleluia. Eu lembro que na minha segunda igreja, eu me converti numa igreja bem tradicional. Quando eu fui batizado no Espírito Santo lá, quase eu fui convidado a sair, a me retirar e ser expulso. Mas glória a Deus pelos irmãos tradicionais, onde Deus começou uma obra na minha vida. Foi para uma igreja muito pentecostal, e lá eu me lembro que um dia eu estava pregando essa mensagem que eu estou pregando para vocês, e eu chamei as pessoas na frente para orar. Hoje nós não estamos podendo fazer isso por causa do isolamento, né? Sem toque, com máscara, com gel, sem aglomeração. Mas naquela época eu podia. E eu lembro que a minha mãe e a minha irmã estavam no grupo de pessoas que eu tinha que orar. E naquela época eu não tinha muita experiência, então por eu fechava os olhos e colocava a mão na cabeça, porque a Bíblia diz que os apóstolos, com imposição de mãos, oravam e o Espírito Santo vinha. Então, sem muita experiência, estou ali começando o ministério. Eu era presbítero nessa igreja, e eu fechava os olhos, colocava a mão em cima da cabeça da minha mãe, e eu sei que no meio da oração, a cabeça dela sumia, porque você põe a mão na cabeça, você sente, e a cabeça dela sumia da minha mão, querido, e eu ficava: meu Deus, cadê minha mãe? E eu não tinha coragem nem de abrir o olho, porque você está lá orando, e de repente, quando eu abri o olho, estava minha mãe lá estatelada no chão, recebendo o Espírito Santo transbordando. Aí veio minha irmã, aí eu já estou mais experiente. Opa, já orei pela minha mãe, já sei mais ou menos como funciona. Aí eu falei: se ela baixar a cabeça, eu baixo a mão também. Então estou lá orando pela minha irmãzinha, ela baixou a cabeça, eu baixei a mão. Ela baixou, eu baixei mais um pouquinho. Aí eu abri um olho só, não tive coragem de abrir os dois, abri um, para ver o que estava acontecendo. Ela saiu igual um sapo espiritual, meu irmão, pulando igual uma pipoca, falando em língua, rodando a igreja toda. Eu falei: Jesus, esse negócio funciona mesmo. Eu me empolguei, irmão.
Aí foi um grande derramar do Espírito Santo aquela noite, naquela igreja. E no começo eu lembro que eu falava muito alto, filho de italiano, né? Falo alto, prego alto, mas, queridos, a nossa autoridade não está no tom de voz. Você falar baixo ou alto, isso é da sua personalidade. Isso não aumenta a tua autoridade. A autoridade está no nome de Jesus. Amém? Porque tem gente que pensa que quanto mais grita, mais poder, né? Não. O poder de Deus está no nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Nós precisamos crescer em maturidade. Temos muitos escândalos na igreja porque não há ensino. Nós, queridos, graças a Deus, Deus nos deu uma visão. Tem muitas igrejas, e eu amo esses irmãos, que eles conhecem muito a palavra, mas não têm o poder de Deus. E tem outros irmãos em outras igrejas que têm muito poder, mas também não têm a palavra. E as duas coisas precisam andar juntas, palavra e poder, com equilíbrio, porque o nosso Deus é equilibrado. Amém? Então você andar nos extremos, sem um ou sem outro, isso é muito perigoso, porque entra muita heresia, muita confusão. Então, o que acontece? Orar no Espírito traz o quê? Traz comunhão e edificação, meu irmão. Quando você ora no Espírito, você é edificado. Fabi, coloca outro texto aí, por favor. Olha o que diz a palavra, querido. Aleluia. Livro de Judas. Tem livro de Judas ainda? Quanto tempo faz que você não fala com Judas, irmão? Tem uma folha na Bíblia de Judas. Mas olha que coisa tremenda que ele fala. Mas vós, amados, edificando-vos a vós, mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O que Judas está falando, querido? Quando você buscar e receber a unção, em primeiro lugar, a glória deve ser dada ao Senhor. Ele é o único digno de toda a glória. Ele não divide a glória dele com ninguém. Nós temos que aprender a nos render, a orar o tempo todo para ficar em comunhão e ser edificado. Quando você ora em línguas, você está edificando a tua fé. Quando você ora em línguas, você faz a oração que o Espírito Santo quer que você faça. Quando você ora em línguas, é o Espírito Santo orando através de você, mesmo que você não está entendendo o que você está falando, mas é a oração perfeita, é a perfeita linguagem celestial, é aquilo que você tem que orar, que Deus quer que você ora. E quando você ora em línguas, Deus escreve os projetos, os planos dele, com fogo, com letras de fogo no seu coração, meu irmão. É algo que nós precisamos buscar e precisamos desenvolver, e isso é para todos, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz no livro de Tessalonicenses 5:23, orai sem cessar. Nós precisamos ter um estilo de vida de oração. Você não pode só orar na igreja, meu irmão. Você tem que orar na sua casa, orar no carro, orar na fila de um banco, orar na feira, orar em todo lugar. Orai sem cessar. Até no banho você ora, em todo lugar, em todo tempo. Isso você vai desenvolvendo uma comunhão e você vai sendo edificado. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma viagem, queridos, uma viagem mais ou menos de 2 horas de carro, e eu fui orando em línguas de São Paulo até o destino. Só em línguas eu orei. E quando eu parei no posto de gasolina para abastecer, que eu peguei a chave e fui dar para o frentista para falar para ele, olha, coloca R$50 de gasolina. Eu peguei a chave e fui falar com ele, falei, ô chorobocantarabaxai. O frentista olhou, até eu assustei. Eu falei, peraí, eu tenho que falar em português. Aí eu, o cara deu um pulo. Falou, esse cara, ó, pirou. Eu falei, Senhor, me ajuda, deixa eu falar em português para ele me entender. Aí eu falei, sabe, queridos, é algo assim, são experiências que Deus vai te dando. A presença de Deus, ela antecede a unção, ela antecede o poder. A unção, o que é unção? Nós estamos falando no poder da unção. A unção é o poder de Deus. A presença de Deus traz a voz de Deus. Se quisermos unção, devemos pregar o Evangelho, e o Espírito Santo é o único poder na terra que destrói a Satanás. O Espírito Santo é o único poder que vai destruir o coronavírus. É o Espírito Santo, é o poder de Deus. É o único poder que destrói, irmão. Nós precisamos, querido, entender que precisamos ser cheios do azeite fresco do Senhor, a unção. Porque quando você pega um azeite
Um azeite. Você vai lá no mercado, compra um azeite. O cheiro do azeite fresco é de bom aroma. Você já pegou aquele azeite que você vai pôr na pizza? Você cheira, é gostoso. É ou não é? Gostoso, eu gosto. Mas quando você cheira um azeite estragado, como é que ele cheira? Bom ou mal? Mal. Assim também acontece no azeite espiritual. Quantos me entendem nesta noite? Aleluia. Insista com Jesus. Não desista da sua comunhão com Ele. Permaneça um pouco mais em oração. Constranja a Deus, meu irmão. E não deixa, você começa a orar, às vezes você para, não. Constranja a Deus a não te deixar ainda. Vá mais além. Porque você encontrará uma revelação para além daquele ponto, quando você vai mais além. Aleluia. Uma vez, Deus começou a me ensinar um novo modo de adorá-lo que eu não sabia. Eu tinha um posto de gasolina ainda nessa época, e tinha uma salinha lá no fundo, que eu fiz uma salinha de oração, onde a gente fazia vigílias, e era uma bênção. E um dia eu estava lá orando, e de repente Deus tirou a minha voz. E eu no começo eu fiquei preocupado, porque eu fiquei como mudo, totalmente, eu nunca tinha tido essa experiência com Deus. Aí eu lembrei de Elias na caverna. A Bíblia diz que o profeta Elias estava na caverna e veio um grande terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Aí Deus mandou fogo, mas Deus não estava no fogo. Aí Deus mandou vento, um grande vento, mas Deus não estava no vento. A Bíblia diz que Deus mandou uma brisa mansa e suave, e Deus estava na brisa mansa e suave. Porque às vezes a gente acha que o Espírito Santo só vai vir no terremoto, no fogo, às vezes ele vem na brisa mansa e suave. E eu me lembro que quando ele tirou minha voz, querido, o meu testemunho é que Deus estava querendo me ensinar o poder do silêncio. Deus estava me ensinando que o lugar santo é silencioso. E Deus estava me ensinando, querido, que nós precisamos aprender muitas vezes a ficar quieto diante de Deus e adorá-lo em silêncio. E assim nós também descobriremos a unção. São outras formas de adorar a Deus, amém? Eu também adoro um terremoto, no fogo, meu irmão. Às vezes você não me vê aqui na igreja sozinho. Se você passar ali, você vai chamar a polícia. Mas às vezes é no silêncio, é na brisa mansa. Amém? Vocês estão comigo? Aleluia. Não estou nem vendo a afeição de vocês por causa da máscara. Mas meu Deus, eu não preguei nem metade que eu tinha que pregar, queridos. Mas vamos levantar para orar. Nós estamos fazendo, por causa da pandemia, os cultos mais reduzidos, e eu queria que você nesse momento fechasse os seus olhos e pedisse aquilo que eu falei para você repetir hoje na pregação. Diga: querido Espírito Santo, eu preciso de Ti. Aleluia, querido. Assim como em Atos 2, o Espírito Santo veio sobre eles, eles foram cheios e começaram a falar em outras línguas. Assim como o apóstolo Paulo disse: eu falo mais em línguas do que todos vocês. Meu irmão, eu sei que o dom de línguas é o menor dos dons, mas é um dom maravilhoso. Você precisa buscar esse transbordar do Espírito Santo na sua vida. E assim como Judas disse, a oração no Espírito Santo edifica a tua fé, faz você ter comunhão com Ele. Aleluia. Vai pedindo, irmão, vai falando com o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, o que eu mais preciso, o que eu mais quero, não é dinheiro, não é casa, não é empresa. O que eu mais quero é o poder do Teu Espírito Santo, é a pessoa do Espírito Santo. Meu irmão, algo importante: não busque somente o poder, busque a pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fica de olho fechado. Nós vamos liberar uma canção agora. Fabi, pode pôr louvor, por favor. Peça pelo Espírito Santo, querido. Jesus Cristo, venha batizar os meus irmãos no Teu Santo Espírito. Enche cada homem, cada mulher nesta noite. Transborda do Teu Espírito. Diga: meu irmão, Espírito Santo, eu preciso de Ti. O que eu mais quero é ter comunhão. O que eu mais quero é Te sentir, é ser cheio do Teu Espírito, é nascer de novo pelo Espírito e pela palavra. Aleluia. Diga o quanto você o deseja.